Olá, começa mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você conferindo e acompanhando com a gente sempre de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde. Personalidades aqui da nossa região metropolitana e do Brasil, passando pelas nossas bancadas, discutindo e debatendo junto com você os nossos problemas, as nossas demandas, né? E, claro, apontando aí os caminhos para essas soluções todas, né? E, claro, discutindo também os assuntos importantes que estão na pauta nacional. Lembrando que a reprise do painel Debates é às 20 horas, às 8 da noite, portanto, e às 22h, 10 da noite, tem o painel regional, sempre com entrevistas interessantes e também discussões sobre a Baixada e sobre o Brasil. Nessa edição, a gente com prazer recebe aqui o advogado Nobel Soares de Oliveira. Boa tarde, prazer tê-lo aqui no painel Debates, Nobel. Boa tarde, Turão, boa tarde, Marcos, boa tarde, telespectadores. E é uma honra estarmos aqui com vocês, debatendo questões do interesse da nossa comunidade. Muito bem, obrigado, Nobel Soares, por estar com a gente aqui, como também ao engenheiro Renato Archer, ele que é o presidente da Sociedade de Melhoramentos do Parque Prainha, em São Vicente. Boa tarde, prazer recebê-lo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Nós viemos aqui para mostrar as necessidades e as demandas da nossa região e estamos à disposição, é um prazer grande estar aqui. Prazer é nosso recebê-lo e completando aqui a nossa equipe nesta edição do Painel Debates, companheiro jornalista Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Hora. Tudo bem, Santana? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, amigos da mesa. Boa tarde especial que nos acompanha pela TV Santa Cecília. Muito bem, você que acompanha a gente pela TV Santa Cecília tem à sua disposição sempre o 3017-9110 para você entrar em contato conosco, para participar com a gente, não enviar aí a sua pergunta, o seu comentário, você fica sempre à vontade com o telefone que é absolutamente democrático, tá certo? Pelas redes sociais você compartilha com a gente, facebook.com/painel regional. Em tempo real, se você quiser conferir o que está sendo discutido e debatido aqui, basta acessar o site da TV Santa Cecília, o nosso Santa Portal. Você acessa lá, clica no ícone painel regional e confere no momento real o que a gente está discutindo aqui. O programa encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você acessa o site do YouTube, confere os melhores momentos, os temas mais importantes ou rever o programa por inteiro, como você achar mais interessante. A gente destaca sempre, né, os nossos parceiros aqui, sejam eles diários ou semanais como o caso, ou bissemanais, né? Como o caso do Jornal da Orla, que nesta quinta-feira circula pelo Santos, por toda a Baixada Santista, no formato tabloide, com esta manchete aqui. Muita calma nessa hora. E a manchete complementa-se com que o pagamento da primeira parcela do 13º em si é uma boa notícia, mas o trabalhador precisa ter cuidado para que esse dinheiro extra não vire fumaça. É uma orientação às pessoas que estão recebendo o 13º para não queimarem tudo, é isso, Santana? Basicamente? Justamente, a maior parte das pessoas já chega no final do ano com a corda no pescoço, cheio de dívidas, e esse dinheiro extra acaba, além do clima do final do ano, que faz as pessoas ficarem, vamos dizer, com a mão mais aberta, né? E acaba sendo generosa com os seus parentes, seus amigos e consigo próprio, né? O pessoal ainda faz aquela avaliação, eu passei um ano tão difícil, então afinal eu mereço um agrado, eu mereço um presente, só que na verdade ela esquece que tem outros compromissos, além dos compromissos que ela assume durante o ano, os compromissos que começam a chegar no início do ano, como IPVA, IPTU e assim por diante. Então é preciso que a pessoa ela tenha muita tranquilidade, muita serenidade, fazer o seu planejamento financeiro para evitar que a sua situação financeira fique muito prejudicada. Muito bem. Outras matérias interessantes também no Jornal da Orla, nessa edição de quinta-feira, circulando aqui pelo Santos, toda a Baixada Santista. A gente oferece aqui ao Nobel Soares, a sequência ao engenheiro Archer e Marcos Santana também, claro, Marcos Santana, recebe o seu... É o editor? É o editor adjunto, né? Isso. Relê para ver se ficou tudo certinho, do jeito que foi estabelecido, pré-estabelecido. Aliás, no jornal. eu gostaria de aproveitar a audiência do programa, uma grande audiência, além de uma audiência em termos quantitativos, em termos qualitativos também. Gostaria de convidar os telespectadores a acompanhar o show do Pedro Mariano hoje à noite, no Vasco da Gama, a partir das 21 horas, que é um show promovido pelo Jornal da Orla, que faz parte da programação de aniversário dos 40 anos do Jornal da Orla. Pedro Mariano é um dos principais expoentes da música brasileira, filho de César Camargo Mariano e Elis Regina. Então, o telespectador pode ter certeza que vai ter um show de alta qualidade. Então, eu deixo aqui o convite para todos poderem comparecer. 21 horas, portanto, lá no Salão do Vasco da Gama, na Ponta da Praia, Pedro Mariano, show comemorativo aos 40 anos do Jornal da Hora e mais uma vez os nossos parabéns aqui na pessoa do Marcos Santana,
ao Edson Carpentieri também, a toda a equipe do Jornal da Orla. Já disse aqui, 40 anos não são 40 minutos nem 40 dias, né? É um tempo longo de uma existência, trazendo sempre boas informações aqui para a cidade e para a região. Bom, DL, Diário do Litoral, circulando também pela Baixada Santista, pela nossa região metropolitana, traz nesta edição aqui esta manchete aqui: projetos não terão verba do Facult este ano, tá certo? Complemento aqui: fechamento do Teatro Coliseu prejudicou caixa do fundo, tá certo? Você acompanha essa manchete, essa notícia e muitas outras nessa edição do Diário do Litoral, circulando aqui pela cidade de Santos, que a gente passa também aos nossos convidados aqui, o nosso Nobel Soares, o engenheiro Asher, e lá na ponta o Marco Santana. Então, ganhando aí um exemplar do DL nessa edição de quinta-feira, tá certo? E para fechar aqui, do mesmo grupo de comunicação do Diário do Litoral, como você sabe, né? Circula também aqui pelo Vale do Ribeira e por mais de 250 cidades do estado de São Paulo, além da capital, o Gazeta de São Paulo. E o Gazeta traz nesta manchete, esta edição de quinta-feira: acidente mata 2 em obra do Itaquerão. Lamentável acidente ocorrido ontem, né, no estádio do Corinthians, que está aí em reta final, estava pelo menos, né, na reta final para ficar pronto para a abertura da Copa do ano que vem, né? 2 operários morreram, complemento da manchete, em acidente nas obras do estádio da Copa, o Arena Corinthians, em Itaquera, zona leste de São Paulo. E ainda a Odebrecht está fazendo lá, juntamente com o próprio Corinthians, uma série de avaliações. As obras estão paralisadas, talvez sejam retomadas na próxima segunda-feira. O Nobel recebe aí o seu Gazeta, né? Também o Asher, o engenheiro Asher, e o nosso Marco Santana também. Muito bem, a gente começa então conversando aqui com o Nobel Soares, conversando com o engenheiro Renato Asher, a respeito da Sociedade de Melhoramentos, problemas do Parque Prainha. Você é presidente da sociedade, não é, Renato? Sim, sou presidente da sociedade. Já faz tempo, não? Já fazem 4 anos. Sociedade bastante atuante lá. E quais são os principais problemas que você vem identificando aí, que vem aborrecendo a comunidade? Bom, a sociedade ela foi formada em 1982. Já tem bastante tempo, né? Já tem mais de 30 anos. E ela tinha como objetivo inicial alertar as autoridades e o poder público em geral para invasões, para uso indiscriminado de terrenos públicos. E isso era muito comum na região, principalmente no entorno do que hoje ficou o Parque Xixová-Japuí. E então criou-se essa sociedade e começou a frutificar assim uma atividade de denúncia, né, de tudo que era desmando que existia no entorno do parque. E essas coisas, algumas diminuíram, outras aumentaram. E ultimamente problemas mais sérios ocorreram, e foi por essa razão que nós fizemos um contrato com o Dr. Nobel para nós notificarmos as autoridades sobre essas coisas que nós achamos que estão se encaminhando por caminhos perigosos e caminhos que já mostraram que fatalmente vão levar a tragédias mais sérias. Muito bem. E o Nobel pode, me parece que, aprofundar um pouco mais aí o assunto, né? Quais são aí os principais problemas que afetam aí a comunidade do Parque Prainha, Nobel? Então, Butrão, eu não sei se o telespectador, ele localiza onde fica este parque. Então, quem vai para a Grande Via Ponte Pêncil, só para esclarecer as pessoas se situarem melhor, atravessou a Ponte Pêncil do lado esquerdo. Antigamente nós denominávamos aquela praia de Praia das Vacas, não é isso? Então, aquela avenida Saturnino de Brito é a única via de acesso àquele entorno. E, ao final, hoje existe lá uma tribo indígena que reivindica... Ao final no final da praia, Saturnino de Brito. Então, naquele ponto já não há mais locomoção. Ali ficou interditado porque a tribo fechou o acesso à sua aldeia. Muito bem. Então, o que é que a Sociedade de Amigos de Bairro, por meio do Renato, nos trouxe?
problemas gravíssimos, mas gravíssimos mesmo, que comprometem o meio ambiente, compromete a segurança pública, a incolumidade das pessoas que ali residem, né, e que, lamentavelmente, nós não temos, assim, das autoridades, aquele acompanhamento, aquela fiscalização que todos esperam, né? Por exemplo, nos dias que os 2 estabelecimentos comerciais, daqui a pouco o Renato vai detalhar melhor, nos domingos à noite, eles fazem uns shows que começa, parece-me, 18 horas, vai até umas 22, 23 horas, atrai centenas de veículos de seus frequentadores e abarrotam aquela rua. Quer dizer, se você precisar de uma emergência, o corpo de bombeiro, uma viatura, uma ambulância, não consegue chegar à sua residência porque os carros estacionam de ambos os lados e não consegue um terceiro circular por ali. Existe sinalização de trânsito no local, é verdade, existe, até proibindo estacionamento, mas ninguém respeita, porque do lado da prefeitura ela também não fiscaliza. Não há um fiscal de trânsito da prefeitura que lá esteja para multar, para recolher, para guinchar veículos, absolutamente. É uma região abandonada pelo poder público. Daí a preocupação da Sociedade de Amigos de Bairro, na pessoa do presidente Renato Acha, em levar ao conhecimento das autoridades, que é formalizar, porque conhecimento eu particularmente entendo que as autoridades têm. Aquilo ali não é um lugar inacessível que ninguém conheça. Aquilo ali é um parque criado em 93 pelo governo do estado de São Paulo. O seu ecossistema realmente remonta à época do descobrimento do Brasil, né? A visibilidade daquela área dividida entre a Grande, São Vicente e Santos, todos nós visualizamos uma coisa maravilhosa, a fauna, o ecossistema. Então não é para se desprezar. E as poucas pessoas que habitam aquele lugar lutam desesperadamente para a sua preservação. Até há um relatório da Universidade Estadual de São Paulo, onde são citadas as intervenções dos membros dessa sociedade de melhoramento na proteção daquela região. Hoje, quantos moradores tem aquele núcleo, Nobel? Eu pediria... Cerca de 3 mil. 3 mil. 3 mil pessoas? 3 mil pessoas. 3 mil pessoas, né? Agora, adentrando mais a questão que nos preocupa do ponto de vista da segurança pública, né? Então, veja só, de repente, nessas noites de orgia, de shows, são atraídos jovens, né? Tem noites de orgia, é isso? Eu diria, porque eu vou agora explicar melhor. O que acontece? Certo dia, a Polícia Militar compareceu naquele local e recolheu uma bacia de cápsulas de cocaína, né? Ou é maconha aquilo? Êxtase? Não. Cocaína. Cocaína. Aquelas cápsulas jogadas no leito carroçável. Quer dizer, esses jovens que são atraídos para esses baile funk dessas 2 casas comerciais são estimulados ao consumo de bebidas alcoólicas, muitos até menores, e droga. E olha, se consome droga, também o tráfico de drogas, evidentemente. E a prova disso é a fotografia que a sociedade registrou, esse fato, num dos dias em que a Polícia Militar lá esteve, numa das raras oportunidades, né, em que constatou que efetivamente a droga corre solta por ali. Não é somente isso, também o fato de que os visitantes, os frequentadores destas casas de shows, né, praticam sexo explícito sobre seus veículos, né? Na madrugada? Durante depois do show, o show continua no meio da rua. O show continua no meio da rua? Continua, e sobre o teto de veículo, no interior do veículo, e não adianta você reclamar porque eles estão sob efeito de drogas. E ficam violentos, né? Ou negligentes ao ponto de sequer entenderem aquilo que você está reclamando. Então, são situações que a nossa atividade... Antigamente existia, na antiga Praia das Vacas, que é a mesma? Isso, a praia que você está colocando aqui. Prainha, né? Parque Prainha, né? Existiam lá algumas casas noturnas, mais voltadas para samba, essa coisa toda. Os tempos mudaram, faz muito tempo que eu não passo ali. Não sei se os objetivos mudaram, aí, o ritmo das casas noturnas, como é que elas são dirigidas, mas
Essas casas noturnas nunca foram autuadas? Não Nada disso existe. aconteceu? É justamente a ausência, né, de fiscalização por parte do poder público, prefeitura, Ministério Público, Polícia Militar, Conselho Tutelar, enfim, esses órgãos, eles existem para exercerem na plenitude as suas atribuições. Mas isso não vem ocorrendo, tanto que chega ao ponto de se criar ali dentro do parque, uma autodenominada Casa da Mata. Dá-se a impressão que é uma entidade dirigida à proteção do meio ambiente. Não, na verdade é uma ONG travestida, porque ali se realizam shows todos os domingos, né? Cobra-se pelo ingresso, tem pratos, etc. Tem até a foto aqui no Facebook que eu consegui copiar, não sei se a câmera... Aqui fica difícil pegar, deixa eu ver se eu consigo aqui, mas... O tamanho meio reduzido, né? Não sei se dá para pegar aqui. É um pouco reduzido. Eu acho que tem algumas outras fotos aí, mas... as outras já sobre outro tema que o Renato vai explicar melhor. Casa da Mata, é isso? Isso, olha aí, tá vendo? Então, essa Casa da Mata, ela tem uma aparência de ONG. ONG quer dizer que não cobra nada de ninguém, que está ali para defender o meio ambiente. Mas, na verdade, ela chegou, inclusive, a criar... Casa da Mata, faça chuva ou faça sol, é o que diz aqui, né? Isso. Churras na Mata, é isso? Mais ou menos isso. Churras na Mata? É um show, é isso que eles... Churras na Mata. Eles fazem... Qual é o objetivo dele? A ONG com que objetivo? Na verdade, é uma casa que foi alugada a um cidadão inteligente e ele, sob os auspícios até de órgãos públicos, criou essa suposta ONG, né? ONG que seria uma entidade sem fins lucrativos. Mas, na verdade, ela funciona como uma casa de show, restaurante, cobra-se, logicamente, pela presença das pessoas nesses shows, né? De sorte que chegam ao ponto de criarem trilhas dentro do parque, que é uma área pública de preservação. Eles fizeram trilhas, cobram dos frequentadores para visitar essas trilhas, e não só. Abusaram tanto da permissividade do poder público, digo, do município, que até invadiram uma rua. A rua Benedito Calixto, se não me falha a memória. Invadiram a rua e tomaram conta da rua? E tomaram conta da rua. Benedito Calixto? Cercaram e anexaram praticamente a propriedade original, a rua Benedito Calixto, que faz a circunvizinhança do parque, do loteamento Parque Prainha. Agora, Renato Nobel, diante de toda essa situação que vocês estão expondo aqui, logicamente vocês comunicaram às autoridades, a Polícia Militar, a Prefeitura, o Ministério Público, e que tipo de resposta esses órgãos transmitiram aos moradores? Então, Marco, justamente... Ou não teve nenhuma resposta? Nós estamos hoje, pela vez primeira, Edgar, dando conhecimento ao público das medidas que a entidade de bairro vai adotar por meio da atuação do advogado. Sociedade de Melhoramentos Parque Prainha, né? Exatamente, Sociedade de Amigos. Renato, então, aquilo, Marco, que você faz a indagação, será a partir deste momento. Hoje, em primeira mão, os telespectadores estão tomando conhecimento das atividades que a entidade finalmente, depois de suportar por anos, né, o descalabro, a falta de atenção, então ela resolveu atuar ativamente, levando ao conhecimento, mas formalmente agora, dessas autoridades, polícia, Ministério Público, Prefeitura... Mas antes o que era feito? Antes um comunicado, reivindicações? Antes nós fazíamos visitas informais ao secretário de Comércio, ao comandante da Polícia Militar, ligava para o trânsito, mas é uma situação que eu não sei até que ponto também a gente pode responsabilizar a autoridade diretamente, porque se param 100 automóveis na rua e você chama o secretário de transporte do município, diz, escuta, estão 100 automóveis impedindo a passagem. O sujeito tem lá um guincho, então o negócio fica inexequível. Não tem estrutura. O secretário de transporte, o nosso amigo Raimundinho, e aliás tem muita boa vontade, está fazendo um trabalho interessante em São Vicente, né? Com todas essas mudanças. Mas a gente vê que o negócio é estrutural, quer dizer, é difícil do sujeito resolver a coisa assim de uma hora para outra. Na verdade, o que a gente aspira é que,
por exemplo, o sujeito tem lá um restaurante funcionando numa rua que provoca um congestionamento imenso, as pessoas não podem sair de casa e nem entrar, não podem ter acesso ao serviço público eventualmente. É um local construído não para isso, que suporta 100, 150, 200 pessoas, onde já aconteceram diversas mortes, quer dizer, duas mortes já ocorreram lá, e já outras pessoas que caíram lá de cima. Então a gente vê que é uma situação que a tragédia maior ainda está por vir, mas de qualquer forma, nos parece que se houvesse uma interação do serviço público, do órgão público com o restaurante, porque o parque estadual que está feito lá, o Parque Estadual de Jeová, ele vai necessitar de um restaurante. Né? Então, se houvesse uma interação do poder público com esses proprietários do restaurante para fazer uma coisa bem feita, quer dizer, um bom restaurante organizado, com segurança, com todos... podia dar concessão, inclusive, ou fazer uma licitação e provavelmente ganharia alguém que já está no local. O que é que não há uma sintonia, vamos dizer, entre o poder público e o explorador do restaurante. Quer dizer, o cara começa com um restaurante pequeno, vai fazendo um boteco ali, vai crescendo, não sei o quê, daqui a pouco fica... Então ele não tem o alvará do Corpo de Bombeiro, ele não tem o alvará definitivo da Prefeitura. É totalmente irregular. Todo irregular e com uma situação... Isso ainda relativa aqui à ONG, né? O Casa da Mata. Tem outra casa também. Tem outra casa também. Essa outra casa a gente vai falar daqui a pouquinho. Isso, em cima do break aqui, saindo para o intervalo. Só, claro, evidentemente, o programa é democrático, né? Os proprietários, não sei quem faz parte aqui da Casa da Mata, evidentemente que tem aqui o espaço aberto também para comparecer ao programa e dar a sua versão a respeito de tudo isso que está sendo denunciado aqui, tanto pelo Nobel Soares quanto pelo engenheiro Renato. Veja, a nossa colocação é o problema do estacionamento, o problema que nós medimos lá na rua, a poluição sonora é grande, quer dizer, a medição nossa deu 110 decibéis na rua, quer dizer... O limite seria 40. A zona de amortecimento, 3 vezes mais. A zona de amortecimento do parque, ela está sujeita a normas específicas. Perfeito. A gente tem que ser para o intervalo e sempre antes passando uma informação importante da Prefeitura de Santos para você, já que nos últimos tempos a gente nota o aumento no número de locais com acúmulo de lixo que estão sendo espalhados por toda a cidade de Santos. Isso ocorre em todas as regiões do município, nos bairros intermediários, próximos às praias e também zona noroeste e morros. Infelizmente, a maioria desse lixo é jogado por gente que é vizinha dos locais. As pessoas colocam nas ruas móveis velhos, eletrodomésticos e todo tipo de objeto que não serve mais em casa. O pessoal esquece que transformando as ruas em um lixão põe em risco a própria saúde. Tem muita gente que não sabe, mas o Código de Posturas do município proíbe o descarte irregular do lixo nas ruas. Quem for pego em flagrante pelas autoridades pode pagar uma multa de até R$500. Por causa disso, a gente aqui dá uma dica para você. Caso seja necessário jogar algum móvel antigo, móvel velho ou objeto grande na rua ou para fora de casa, né, você liga antes para o Catatreco, o serviço da Prefeitura de Santos, que depois de agendado vai recolher o lixo pesado para você. Basta acessar o 0800 770 8770 informando o volume e o peso aproximado do material que você quer descartar. O pessoal do Catatreco vai até a sua casa e leva tudo embora. Não se esqueça, portanto, diz que o 0800 770 8770 para o Catatreco, agindo dessa forma, a gente contribui para uma cidade mais bonita e mais limpa também. Agora sim, o intervalo, voltamos já já. Estamos de volta, segundo bloco do nosso painel Regional Debates, com prazer aqui recebendo Nobel Soares, advogado, Nobel Soares de Almeida, o engenheiro Renato Archer, né, que é o presidente da Sociedade de Melhoramentos do Parque Prainha. O Parque Prainha é a antiga Praia das Vacas, né, para os mais veteranos, né, aqui da mesa e os telespectadores também, né, e o nosso Marcos Santana, companheiro editor adjunto do Jornal da Hora, mais uma vez com a gente aqui. 3017 91 10, você liga para cá, participa conosco, faz aí a sua pergunta, comenta, não é, em cima dos temas que estão em destaque, que estão em debate aqui. Bom, colocamos aqui algumas irregularidades a respeito da ONG, só para
reforçar o nome da ONG? Sociedade de Amigos... Não, a ONG é Casa da Mata. A ONG é Casa da desculpe. Mata, Casa da Mata, que causa aí alguns transtornos importantes Isso. e que estão sendo denunciados aqui. Agora, eu repito aqui, o programa é democrático, né? Jornalisticamente, nós abrimos espaço para que a Casa da Mata também se manifeste, também participe aqui do programa e explique toda essa situação de irregularidade que é colocada pelo Nobel Soares e pelo Renato Archer também. E tem uma outra ONG também? Não. Não. Tem um estabelecimento comercial clandestino, né? Funciona clandestinamente há muitos anos, né? O antigo Hotel Lido, acho que os frequentadores mais antigos devem se recordar do Hotel Lido. O que ocorre com esse hotel é que ele não tem mais alvará para funcionar como hotel e pretendeu transformar-se numa casa de shows. Nessa casa de shows, nós temos aqui um registro veiculado pelo jornal Tribuna, de abril de 2006, diz assim a manchete: jovem morre após cair da janela de um bar em São Vicente. Justamente ele despencou desta casa de shows, né? Essa casa de show, e precipitou sobre as pedras ali da costa e faleceu, mas depois teve mais outro e um terceiro que ficou tetraplégico. Tudo originado pelas condições desta casa de show, que era antigo Hotel Lido e hoje é Restaurante Lully. Restaurante Lully. Não tem alvará há mais de 5 anos que ele renova. Não é bem renovar, ele se mantém em atividade por força de um protocolo feito na Prefeitura de São Vicente, e a fiscalização também não se interessa ir lá e verificar se ele reúne ou não condições de segurança, né? E de sorte que continua livremente atuando sem como casa de shows agora. Casa de shows. Na verdade são shows, muita bebida e, como eu disse inicialmente, os jovens, não estou dizendo que os estabelecimentos vendem a droga, mas que as drogas são consumidas em via pública. Na rua e tudo? Na rua mesmo. Tanto ali que, em frente, nas proximidades do hotel? Porque... Ex-hotel, no caso? Ex-hotel, né? Porque, de qualquer maneira, o incentivo é esse encontro estranho, né? De repente, centenas de veículos se dirigem a esses locais, aos domingos, 18 horas, né, Renato? E vai por volta de 22 horas. Esse período ali você fica sem acesso ao local, pela frequência numerosa desses jovens que frequentam essas duas casas. Mais ainda, a lei municipal complementar número 271... Jovens, você diz o quê? Menores de idade também? Menores de 18 anos, sim. A maioria, se você observar... E todos eles bebendo e utilizando drogas. Bebem, é isso? E as drogas eles consomem na rua, porque beber lá dentro... Tem foto aí de alguma coisa? Tenho fotos, acho que dá até para... Uma ilegalidade aí? Aqui, são as drogas que a polícia recolheu, milhares de cápsulas na rua, depois dos eventos, né? Uma oportunidade. A polícia recolheu? A polícia militar, né? E mesmo assim, não foi feito nenhum processo? Não existe. Sequência disso? Não há continuidade, daí a sociedade de bairro se preocupar e pretender cobrar formalmente uma intervenção mais efetiva e constante. Só para você ver, aqui são as fotos dos jovens lá dentro desses estabelecimentos. Pode ver, a aparência é tudo de jovens menores de 18 anos, 14, 15. Dá para a gente focar aqui, né? Isso foi feito lá dentro mesmo, não é? Com a meninada lá frequentando o Hotel Lido, é isso? Esse é do o nome Lido, permanece? Ou da Casa da Mata, esse aqui? O nome permanece? Esse é do Hotel Lido. É do Hotel Lido, é onde o Bar Lido, né? O antigo Bar Lido agora. Isso. Não dá pra... Bom, tem gente... Mas deu para ver, Tem gente tomando cerveja no gargalo. Isso, então é livre. Para falar a verdade, tem gente levantando uma garrafa de cerveja, gente tomando cerveja pelo gargalo, não é? Agora, também não dá para identificar se são menores de idade ou não, né? Se forem maiores de idade, não há problema, né? Não há problema, mas isso, pela feição, né, expressão fisionômica, me parece jovens menores de idade. Parece, né? Já... Olha essa criancinha aqui, criancinha de 14, 15 anos. Bom, mas tudo bem. Aparece às vezes. Quem é que deve fiscalizar e investigar? As autoridades. Acho que a sociedade de bairro está fazendo o seu papel. E até fazendo mais do que deveria, porque ela não é remunerada para nada. Pelo contrário, está gastando
recurso de seus associados para levar ao conhecimento das autoridades fatos que elas deveriam, de ofício, né, de plano, né, Marcelo? Elas mesmas investigarem e punir os responsáveis. Agora, o que é mais grave? Os dois estabelecimentos que nós estamos discutindo, eles funcionam em locais dessa avenida Saturnino de Brito, locais proibidos pela própria lei municipal. Isso é que é estranho. Então, volta-se novamente à questão do município de São Vicente, porque permite que esses estabelecimentos funcionem além do número 527 desta via. Diz a lei municipal 271 de 99, que é a lei de zoneamento da cidade, que naquele local é vedado o estabelecimento comercial, só é permitido no trecho compreendido entre o número 24 a 527. Estabelecimentos comerciais de qualquer natureza, né? Na Saturnino de Brito só são permitidos entre os números 24 a 527. 527. E o hotel ou ex-hotel? O ex-hotel e a casa da Mata, Casa né? da Mata? É 1188, 1289 funciona a Boate Luli. 1289, você vê que é bem distante do 527. Está fora desse raio aí. E a Casa da Mata, 1188, é isso? 1188. 1188, já até decoramos, né? Então vocês observam que a prefeitura não teria dificuldade em identificar essa irregularidade. Como é que ela permite que isso continue, né? E não é o fato de fazer o show, todo mundo gosta de show, quem não gosta? É o que vem por trás disso. Junto com o show são atraídos os jovens que algum oportunista vende droga no local e diante da ausência de fiscalização, seja de polícia, seja de conselho tutelar, enfim, da prefeitura, eles consomem isso abertamente, causando um constrangimento à população residente e até a insegurança, porque quem está sob o domínio de drogas, evidentemente, que não tem capacidade de discernir o que é bom, o que é ruim, né? E de responder pelos seus atos. Isso é o que está acontecendo na Prainha, no Parque Prainha. É um panorama que nos entristece e preocupa a todos. Daí essa iniciativa que é louvável, né? Da entidade de bairro, né? Pessoas que não são do poder público, né? Fazerem um esforço de cobrar das autoridades as providências necessárias. Para muita gente associado lá na Sociedade de Melhoramentos, Renato, como é que funciona lá? Como é que está a Hoje nós temos participação das pessoas? Tem 48 moradores que fazem parte da associação que pagam a mensalidade. Contribuintes, né? Nós temos dois tipos de mensalidade, de 50 a 125 reais. Mas justamente elas destinam a pagamento agora, por exemplo, contratação do advogado para nos assessorar nesse... Porque até agora, com o nosso trabalho assim, não profissional, nós não obtivemos muito resultado. Que agora, com o assessoramento do Dr. Nobel, a gente espera vai ter. E, além disso, nós instalamos um sistema de monitoramento de câmeras na rua. Isso é importante. Foi a sociedade que instalou? Não foi a prefeitura? Não. A sociedade comprou, instalou, inclusive a sociedade construiu um posto de 48 metros quadrados, que cedeu inicialmente para a Polícia Militar, mas depois a Polícia Militar alegou que não tinha efetivo e desativou. Então, dentro desse posto, nós instalamos a central de monitoramento. E, paralelamente a isso, nós fizemos um projeto executado por um dos moradores lá, que é o arquiteto Rogério Falcão, e ele elaborou um projeto arquitetônico para fazer o posto da Polícia Militar. Não sei se dá para pegar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Esse é o quê? O posto da PM? O posto da PM com o centro de monitoramento de câmeras também instalado nele. Deixa eu ver se... Agora sim. O centro da... ele seria removido Polícia Militar. Isso porque agora com Parque Prainha. Com a Ponte Penso está interrompida para a remodelação para... E aqui você tem outra foto aí que é o mesmo. Dos 100 anos da... Central de monitoramento aqui? Isso. Aliás, essa questão da interrupção da Ponte Penso era um assunto que eu gostaria de abordar.
a obra é importante, é necessária, mas ela trouxe efeitos colaterais para os moradores, comércio ali de especificamente Japuí, né? com relação à mobilidade daquela população e também com relação à segurança. Sim. A central de monitoramento. Aqui é a central de monitoramento. Se o pessoal puder dar um corte novamente aqui, só interromper rapidamente a pergunta do Santana. É a central de monitoramento instalada pela Sociedade de Melhoramento do Estado do Parque Prainha, não é isso? Essa central, esse Legal. posto da Polícia Militar foi feito assim, talvez bem acima do que existia anteriormente, justamente para colocar uma imponência e um respeito pela Polícia Militar como aparência. Porque lá no Japuí é uma zona de difícil convivência lá com a criminalidade. Então, essa foi uma razão também de fazer um projeto desse tipo, um projeto desse teor. Então, Santana quer tocar na questão da ponte. Falando que a interrupção da ponte Príncipe, as obras são importantes, são necessárias, mas trouxe um efeito colateral muito danoso para aquela população ali, com relação à mobilidade, que atrapalhou o trânsito das pessoas ali, também com relação à segurança, que parece que o número de ocorrências policiais ali, vitimando aqueles moradores, aumentou bastante. Vocês chegaram a procurar as autoridades para falar sobre isso? Que tipo de resposta eles deram para essas necessidades da população? Você deve estar colocando, parece que é o Japuí propriamente, né? Onde a Polícia Militar, também, né? O trabalho da Polícia Militar ali tem sido efetivo e foram prontos, atenderam. A ponte ficou intransponível agora, mas a Polícia Militar mantém um veículo do outro lado da ponte. E por essa razão que nós elaboramos isso aqui com garagem, inclusive garagem subterrânea para os veículos da Polícia Militar, e apresentamos para o coronel, para o tenente-coronel Marcelo, esse projeto. E, na verdade, ele tem uma outra visão da situação, como deve ser a coisa. O projeto em si ele achou interessante, inclusive o projeto da central de monitoramento. Agora, o que provoca um pouquinho de incompreensão, vamos dizer, do pessoal da região, é o orçamento da ponte em relação à demanda da população. Quer dizer, o pessoal pede algumas coisas na ponte e depois vai lá e vê uma placa assim, projeto de 25 milhões para pintar a ponte e para reformar a estrutura metálica. 25 milhões. Deve ser a troca da ponte. Quer dizer, nós não entendemos muito bem aonde vai se gastar isso. Estamos acompanhando, mas ainda não entendemos muito bem onde vai se gastar isso. Isso é informação que vem da placa. Da placa do governo do Estado. É do governo do Estado. Tem uma placa lá do governo do Estado, tempo de obra, 1 ano e não sei o quê. Isso valor, é obrigatório você colocar. Que é obrigatório. Ele acha muito exorbitante a estimativa do custo. Do custo. Isso se não houver aditamento, né? Bom. Se houver aditamento, pode aumentar, viu? É possível. Eu não sei se... Eu acho que talvez aumentar esse valor seja um... Descalabro. Deixa para lá. Em todo caso, não se consultou ali o que a população... O pessoal está trocando... Vão trocar os cabos. Efetivamente, troca de cabos. Parece que vão vir cabos suíços. E que só os cabos custariam 10 milhões de reais. Então, essas são informações passadas pelo engenheiro responsável pela obra, engenheiro Renato, Seu xará? Meu xará, responsável pela obra, que nós somos questionados, vão gastar onde isso tudo? Quer dizer, porque a ponte é muito antiga, é uma obra de restauração, de recuperação, né? A gente não tem como presumir aqui o custo disso, né? Mas realmente são dimensionar, né? Bastante expressivos. Estamos em cima do segundo break aqui, vamos para um rápido intervalo, já voltamos para continuar essa conversa importante aqui com o Nobel Soares, com o Dr. Renato Acher e com o nosso Marcos Santana também. É rápido. A gente está de volta ao terceiro e último bloco desta edição, né, do Painel Debates. A gente com prazer conversando aqui com o Nobel Soares, advogado muito conhecido, né? Político, ex-vereador aqui da cidade de Santos, né, Norbert? Exatamente. Continua na política, não? Está afastado, encontro-me afiliado ao PSOL, mas... PSOL? Mas eleição mesmo, eu acho que vou deixar para os jovens que nos sucedem. Eu acho que o Nobel é uma figura, vamos dizer, uma figurinha carimbada no cenário político. Quantos partidos o senhor já participou? O PT, fundação do PT, depois me desliguei e fui para o PDT, até agora... Resolvi ir para o PSOL, porque o PDT... PDT e PSOL? Você passou pelo PMN também? Mais, né? Não. Esses 3 partidos.
PT, PDT, PT, PSOL. PDT, PSOL. A média até PDT razoável. foi uma saída quando eu me desliguei do PT na época. Eu até me lembro que apoiei o deputado Genuíno na primeira eleição em 82, ele foi eleito, eu também aqui em Santos. E quando eu me desliguei do partido, ele teve a infelicidade de me acusar através da imprensa. Na época, o jornal Cidade de Santos divulgou um pronunciamento dele me acusando de carreirista por ter saído do PT, que era um partido nanico na época. Ele imaginava que eu iria para o PMDB ou algum partido que estivesse no governo. Eu não fui, o PDT também estava em formação, como hoje estou no PSOL, mas não pretendo de forma nenhuma mais concorrer. Eu acho que meu tempo já terminou. Acho que é a vez dos mais jovens, né? E eu quero ajudar aqueles que queiram contribuir para a melhoria da nossa cidade, do nosso país, né? Muito bem. Bom, ainda com relação à questão do Parque Prainha, né, e dos principais investimentos que vem, das medidas que vêm sendo tomadas aí pela Sociedade de Melhoramentos, presidida aqui pelo Renato Acher, né, o que é que de mais importante ainda faltou aí a gente colocar, né? Lembrando sempre que os representantes da Casa da Mata e do restaurante Lully, antigo Hotel Lido, estão com as portas abertas aqui ao programa também para explicar por que estão acontecendo essas coisas aí e a responsabilidade deles com relação a tudo isso que foi dito aqui, tanto pelo Nobel Soares como pelo presidente da Sociedade de Melhoramentos, o Renato Acher. Bom, algo mais a concluir com esse tema, Nobel? Não, eu penso o seguinte, como eu estava anunciando, nós vamos fazer diversas representações e elas começam com a Promotoria de São Vicente. Promotoria do Meio Ambiente, a Promotoria Criminal e a Promotoria da Infância e da Juventude. Na sequência, nós iremos nos reportar aos órgãos estaduais, Polícia Militar, ao próprio parque, uma fundação que administra o parque, Xixová Japuí, e outras repartições do governo do estado de São Paulo relacionadas com o parque, com a preservação, né? E a Polícia Militar, evidentemente, que é a questão da segurança pública. E, por último, nós iremos nos reportar aos órgãos da Prefeitura do município de São Vicente. Para quê? Para que ela nos explique como a lei complementar municipal proíbe o funcionamento de estabelecimentos comerciais a partir do número 527 da Avenida Saturnino de Brito, e eles atuam lá abertamente há anos. O que é que a Prefeitura tem a nos dizer? A lei é para cumprir ou, dependendo de quem descumpre, fecha-se os olhos, né? A outra questão é por que a Prefeitura, sabendo que a Casa da Mata invadiu uma rua, o leito de uma rua que é uma área de uso comum do povo, portanto indisponível, né, segundo a lei, como é que a Prefeitura nos explica essa permissividade dessa Casa da Mata invadir e utilizar, cercar com portão uma área que é pública? Olha, é inusitado o que está acontecendo naquela área, daí a oportuna intervenção da Sociedade de Amigos de Bairro, na pessoa do presidente, Renato, em tentar levantar e dar conhecimento, aliás, do nosso compromisso com a sociedade, incluir a veiculação das nossas atividades através da mídia. E vocês hoje nos deram essa primeira oportunidade e queremos agradecer profundamente e nos comprometermos de, tão logo tenhamos alguma medida em resposta a essas nossas reivindicações por parte das autoridades, trazermos aqui, né, para que os telespectadores tenham uma visão de conjunto daquilo que reclamamos e aquilo que está sendo feito pelos órgãos públicos, né? Santana, alguma coisa ainda a questionar? Não, a gente fica na expectativa de que essas denúncias sejam formalizadas e que as autoridades acionadas, né, provocadas, a polícia, a prefeitura, também se manifestem, claro. Se manifestem e tomem uma providência. E a prefeitura também, claro, sempre com o espaço aberto aqui no Painel Debates para explicar toda essa situação lá no Parque Prainha, né? Pastor Papilon está com a gente aqui mais uma vez, um abraço, obrigado. Qual a opinião da mesa aqui? Dizendo na Praia de Santos tem que ser para todos, né, os munícipes, não para religiosos, diz ele, que quer adotar sua imagem, adore na igreja, né, não na praia. Em São Vicente colocaram uma que está dando problema até hoje. Eu não sei exatamente onde é que ele está se colocando aí, o que ele está se colocando com relação a práticas religiosas. Deve ser prática religiosa, deve ser.
na praia, né? Tem sempre espaços reservados para isso. Geralmente, O melhor é que as práticas religiosas sejam realizadas nos seus respectivos templos, né? Mas às vezes você vai fazer uma procissão, por exemplo, tem que fazê-la na rua, não é verdade? Existe tradicionalmente a noite de Iemanjá, não existe, que vão nas praias, jogam flores. Eu penso que não dá para coibir uma manifestação Não, acho que é o contrário. Acho que nós vivemos um país com uma diversidade cultural muito grande, com muitas influências culturais, e eu acho que o que faz o Brasil ser um país especial é esse respeito, essa convivência entre várias culturas, né? de respeitar o valor da religião alheia. Do mesmo modo, tocando nesse assunto que o pastor levantou, existe também aquelas manifestações dos próprios evangélicos, que fazem passeata de milhões de pessoas. E em São Vicente não pode, né? Porque é uma lei... São Vicente o juiz proibiu por causa da segurança. Mas de todo modo, viu, Nobel, digamos, se me permite, eu acho que de todo modo a gente tem que respeitar as manifestações religiosas, mas eu acho que as igrejas têm que respeitar a lei. Por exemplo, a gente sabe de muitos casos de denúncias de que alguns cultos evangélicos atrapalham o sossego, aumentando, ultrapassando os limites de decibéis permitidos por lei. Então, eu acho que a gente precisa respeitar a diversidade religiosa, né, a manifestação da fé de cada um, mas também dentro da legalidade. Então, eu penso, Edgar e Marcos e Renato, que nós temos que ter tolerância para com essa diversidade de cultos religiosos. É lógico, dentro dos limites que a lei estabelece para todos. Eu vou apenas, aproveitando o ensejo, dizer que eu, pessoalmente, sou contrário a essa imunidade tributária que é concedido a todos os cultos religiosos do país. Eu acho que todos deveriam pagar. Se todos pagarem, todos pagam menos. Mas as igrejas, como não pagam, recolhem fortunas e dízimos são denunciadas aí, helicóptero, avião carregando malas de dinheiro, quer dizer, dinheiro não contabilizado, e enquanto que você é assalariado, ganha uma porcaria aí de salário, você é cravado ali no imposto de renda na fonte. E essas igrejas você não sabe quanto arrecada na sacolinha, e para onde vai, só sei que os donos, entre aspas, de muitas dessas denominações estão muito ricos. Não preciso denominá-los porque todas as pessoas conhecem. Obrigado. Manuel Tavares está dizendo assim que na próxima semana, né, os vereadores que apoiaram esse aumento absurdo no IPTU, né, e que trazem os que votaram, né, contra, para explicarem por que é que eles votaram contra, né? Esses sim demonstram estar do lado do povo. É uma crítica, eu tenho a impressão que eu estou entendendo, pelo que eu estou entendendo, uma crítica aos vereadores da Câmara de Santos que votaram a favor, apoiaram a proposta da Prefeitura de Santos de dar o aumento de 12% linear aí na cidade ao IPTU para 2014 e um apoio aí aos vereadores que votaram contrários. Aí, se não estou enganado, né, Santana? Os vereadores do PT só é que votaram contra esse projeto, né? São dois? Todos os outros, dois. Acho que a principal crítica que se faz aí é que realmente um aumento real, né? Não foi apenas a correção da inflação. Real, né? Foi um aumento real. Fora a correção. O argumento da administração é de que a tabela que define o valor venal dos imóveis está defasada e precisa ser atualizada e parece que estão fazendo aos poucos, né? Então, acho que o que a gente precisa cobrar nesse momento é uma explicação convincente para esse aumento e também cobrar o retorno à sociedade na prestação de serviços públicos, né? Eu acompanhei também, eu conversei contigo, Edgar, logo antes do programa, que há um movimento de insatisfação contra, eu não diria tanto ao aumento, que até poderia ser justificado. São Paulo, por exemplo, o PT aumentou em 35%, vereadores do PT em Santos já são contra o aumento de 12% em Santos, quer dizer, há, de certo modo, uma espécie de contradição. Mas o problema é a forma como se deu a aprovação em segunda discussão desta lei que aumentou a carga tributária do IPTU na cidade de Santos. Por quê? Tiveram uma sessão na noite de segunda-feira, uma sessão ordinária, e sem que ninguém soubesse, no dia seguinte, às 10 horas da manhã, estiveram em sessão extraordinária e votaram em segunda discussão esse projeto de lei complementar que aumenta a carga tributária em Santos. Mas não é só isso. Criaram também
a contribuição para a iluminação pública, acredita? Taxa de iluminação. É, a taxa de iluminação, que a Constituição Federal, atendendo a pleitos de prefeitos do Brasil todo, criou lá um permissivo, havendo lei local, pode se cobrar. Imagina, agora você vai pagar também pela luz que está nos postes de rua, não é somente a luz que você consome em casa. Na cidade de Itaém, essa taxa é cobrada na proporção de 10% sobre o seu consumo doméstico. Então, sobre a conta de luz que você efetivamente consome, você ainda vai ter um acréscimo de 10%. Quer dizer, aquilo que o Marco acabou de dizer, que não há serviço público correspondente a essa elevada carga tributária, e cada dia o poder público ele se exime de cumprir com a parte que lhe cabe. É tradicional, é histórico que quem tem que pagar a luz da rua não é o sujeito que mora naquela rua, naquela casa, é o poder público, porque ele já tem impostos para atender essa demanda. Agora, ele, à medida que aumenta o imposto, ele diminui a sua despesa, ele abre mão, ele joga nas costas do próprio contribuinte o pagamento de uma despesa que não é utilizada exclusivamente por ele. Por isso que eu sou contrário também a isso e, sobretudo, o método como se julga as coisas. Se fosse uma lei que todos aprovassem, eu acredito que eles faziam uma sessão ordinária amplamente divulgada. Como é? Para punir o povo, evidentemente, foi feito às escondidas. Uriel Vilas Boas parabeniza aqui o programa, manda um abraço a todos. Obrigado, Uriel. Senira, do Boqueirão, diz assim, aumenta 12% IPTU, o salário não aumenta, mas o que falta mesmo é uma explicação plausível, né, para esse reajuste. Como disse o Marcos Santana, foi um aumento real, né, porque veio acima da inflação. Né. Os outros municípios aqui da região todos praticamente corrigiram, né. Agora, a informação que a gente tem também é que o prefeito Paulo Alexandre dá esse aumento agora, né, de 12%, e parece que há uma programação para que, ao longo do seu governo, não haja mais nenhum aumento, apenas as correções. Né? Bom, todo aumento é doído, né? Todo aumento dói no bolso da gente, indiscutivelmente. Né? Eu quero, nessa reta final aqui, esse minutinho final, aqui dessa edição do Painel Debates, agradecer aqui o engenheiro Renato Acho, presidente da Sociedade de Melhoramentos Parque Prainha. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, né? E espero que vocês obtenham sempre os melhores resultados. Obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado a vocês pela oportunidade e sempre que voltar precisar da gente para alguma explicação, nós estamos à disposição. Tá certo. Obrigado, Nobel, mais uma vez também por estar conosco aqui e pelos esclarecimentos com relação a todas essas questões que envolvem aí os moradores e a comunidade do Parque Prainha. Também quero agradecer a oportunidade, Butrão, ao Marco, o prazer de estar nesse convívio com vocês, com o Renato, e torcer para que a comunidade lá do Parque Prainha seja vitoriosa em suas reivindicações. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Marcos Santana, obrigado por mais uma com a gente aqui. Eu agradeço, boa tarde e boa noite que nos acompanha na reapresentação do programa. Opa! Bem lembrado. Bem lembrado. Boa tarde para quem está no ao vivo, né? Boa noite para quem está acompanhando a reprise, sempre às 20 horas. A gente de segunda a sexta, 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite, e às 22 horas tem o painel regional, também com entrevistas importantes, né? Sempre focando os temas que estão na pauta no dia a dia da Baixada Santista e de todo o país também. E lembrando aqui mais uma vez, né, que o pessoal lá do Casa da Mata e do restaurante Lully tem um espaço aberto aqui jornalisticamente para explicar tudo isso que foi colocado aqui pelo Nobel Soares e pelo Renato Acha. Obrigado a você que nos acompanhou. O painel Debates volta amanhã às 1h30 da tarde. Novamente a gente repete a reprise, né, às 8 da noite, e às 22 horas tem o painel regional. Tchau.